Já estamos de volta com o seu programa. Amanhã no ar são exatamente 6 horas e 59 minutos. Vem aqui comigo porque a gente tem interação no nosso WhatsApp. Olha, muitas pessoas participando. Vou tentar ler aqui. Bom dia, Nádia. Que Deus lhe abençoe cada dia mais. Estamos juntos todos os dias com Emanuel Cardoso, mas seja muito bem-vinda você também. Fico muito grata aí pelo elogio e também por essa mensagem de apoio. Ó, nossos abraços e carinhos a você, Nádia, aqui na Nova Cidade. Estamos junto com você, a Lene Gomes, inclusive mandou foto, como eu tinha dito anteriormente. Muito obrigada pela sua participação, viu, Lene? Um grande beijo para você e para todas as pessoas que estão assistindo a gente na Zona Norte de Manaus. Tem mais interação, Edição? Nossa direção mandando aqui parabéns aqui, ó, pelo belo trabalho. Evilásio João Paulo. Então a gente tem outra interação aqui embaixo também com foto. Muito obrigada pela sua participação. Só não falou aqui de onde está conectado com a TV A Crítica, né? Mas também um grande beijo para todos que estão participando. Um abraço para o pessoal do João Paulo, estão mandando também no nosso WhatsApp e continuem com essa interação gostosa. Além, então, do nosso WhatsApp, você pode continuar aí falando conosco através do YouTube, deixando o seu comentário, através do nosso Facebook. Vamos aumentar essa interatividade. Eu quero sentir a energia de vocês, se vocês estão gostando. Você está nervoso, eu também estou nervosa, mas a gente vai conseguir, viu? Então, a gente continua aí com essa interatividade. E olha, a gente vai agora falar com a repórter Juliana Silva, que está em um ponto de Manaus, na Bola da Suframa, porque lá acontece uma obra já há algum tempo e a gente vai trazer mais detalhes a respeito disso. Juliana, muito bom dia para você, obrigada pela sua participação aqui no Manhã no Ar, também é uma honra estar com você aqui, eu que sempre a admirei, a gente está aqui como colega de trabalho. Então fala um pouquinho para a gente a respeito dessa obra, vai ter novas interdições, como é que deve ficar o trânsito aí no local? Bom dia. Bom dia para você, Nádia Saldanha. Seja muito bem-vinda aqui no Manhã no Ar. É com muito carinho que a gente também te recebe por aqui, viu? Olha, nós estamos aqui na Bola da Suframa, eu e o Antônio Domingos, e vamos mostrar para vocês como que está por aqui toda essa obra, né? Agora, a fase dessa obra que está aqui, que visa aí recuperar algumas vias aqui do Distrito Industrial, ao todo são 35, ela está assim, ó, como a gente pode observar. Já teve a fase do recapeamento, né? Já tiraram todo o asfalto antigo, já fizeram a drenagem profunda. Agora chegou o momento da implementação aí, da implantação do novo pavimento de concreto, que segundo a Prefeitura de Manaus vai ter 25 centímetros. A gente vem em algumas obras, né, que estão sendo feitas nesse momento. A gente já foi lá no distrito, né? Agora a gente está aqui na Bola da Suframa e a gente sempre mostra para você em que pé tá. Então, o que eles fazem? Primeiro, eles começam por essa parte que é mais próxima aqui do estacionamento do Povos da Amazônia, e essa parte aqui é agora que vai ser concretada, né? Como a gente vê aqui, o chão ainda está no barro, mas a partir de agora eles vão colocar o concreto. O que vai acontecer depois que eles colocarem o concreto nessa parte aqui? Aí eles vão passar para outra parte aqui da via, que é onde o trânsito está fluindo agora. Aí o trânsito que está passando desse lado vai passar a circular desse outro lado aqui, que já vai estar novo, com a concretagem nova. Pelo menos é isso que eles explicam, né, quando a gente faz a pergunta de quais são as mudanças que vão acontecer no trânsito. Toda essa obra está prevista para ser entregue entre os meses, né, de novembro e dezembro, Nádia. Olha, por enquanto o trânsito está fluindo bem. Como a gente tem observado aqui, já tem os fiscais de trânsito aqui também. Nós chegamos por volta das 6h10 da manhã aqui na Bola da Suframa. Então, por enquanto, a gente ainda não observou se tem algum tipo de engarrafamento, né? Mas as pessoas já estão vindo para o distrito para trabalhar nas fábricas, as pessoas que estão indo para o trabalho, que utilizam essa rotatória, que utilizam toda essa via aqui para chegar até os bairros da Cachoeirinha, para chegar até o Japim, né? Que a gente sabe que é a rota de muitas pessoas que vão trabalhar nesse momento, agora pela manhã, mas por enquanto o que a gente observa é que o trânsito está fluindo bem. Ainda bem, né, Nádia? Volto com você.
Obrigada, Juliana, pelas suas informações. Olha, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os repórteres, a todos os produtores, a minha diretora, a Deise, que me apoiou desde o início aqui, deu os puxões de orelha, mas a gente continua caminhando. Eu vou explicar para você que está em casa, não está entendendo nada. São 7h04. Eu, Nádia Saldanha, sou repórter do Alô Amazonas e também do Alerta Amazonas. Então, entendo mais de comunidade, mais dos casos policiais, sempre trazendo para vocês, inclusive aqui no programa Manhã no Ar. E eu continuo pedindo a ajuda de você de casa, nós estamos aprendendo juntos, pedindo para que você mande esse carinho para mim. Eu tenho certeza que a gente vai continuar fazendo um trabalho muito bem aqui no programa Manhã no Ar e continue com essa interatividade. Então, explicando para você que chegou agora, né? Olha, a gente falou sobre trânsito, mas agora a gente vai mudar de assunto porque a gente vai falar a respeito de política. Os deputados estaduais querem convocar para prestar esclarecimentos o empresário que denunciou um suposto esquema de corrupção em contratos na Secretaria de Educação do Estado. O caso também motivou o titular da SEDUC, Luiz Castro, a anunciar a saída do seu cargo. Luiz Castro se pronunciou sobre a saída da SEDUC nas redes sociais, em uma transmissão ao vivo. Ele justificou que tomou a decisão para comprovar a inocência em denúncias feitas por um empresário do ramo de transportes. A carta de demissão foi entregue na noite de terça-feira ao governo. O nome do político foi um dos primeiros a ser colocado como secretário na nova gestão. Ele assumiu no início do ano e, desde lá, a SEDUC vem respondendo a uma série de acusações, entre elas a suspeita de pagamento de propina. O assunto é investigado pelo Ministério Público de Contas. No pronunciamento divulgado no Facebook, o ex-secretário da pasta afirma que os fatos começaram a ser apurados internamente antes mesmo dos procuradores tomarem ciência do caso. Que o Tribunal de Contas investigue, os órgãos de controle investiguem e, se houver qualquer irregularidade, qualquer ação criminosa, que haja punição para aqueles que a causaram. Na Assembleia Legislativa do Estado, os deputados aprovaram um requerimento para convocar o empresário e o procurador do caso para explicarem alguns pontos que ainda não foram esclarecidos na denúncia. Porque a maneira como o empresário relatou, ele falou acordos feitos na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Portanto, ele colocou os 24 deputados estaduais e os 8 deputados federais. Só que a oração não tem sujeito ou o sujeito está oculto. Isso não vale, porque assim você generaliza, e quando generaliza é muito perigoso. As pessoas questionam a você individualmente, mas questionam sobretudo o poder. A classe política já está tão desgastada, aí não dá para a gente ficar calado num momento como esse. A saída de Luiz Castro da Secretaria de Educação foi considerada uma decisão acertada pela maior parte dos parlamentares. Muito embora o que foi relatado ao Ministério Público de Contas em nenhum momento tem relação com o ex-secretário Luiz Castro, e eu acho que ele fez o que deveria ser necessário. A pasta de educação é tida como uma das mais complexas do Poder Executivo. Este ano, os professores chegaram a ficar mais de um mês em greve com longas negociações com o governo. Luiz Castro disse no vídeo de pronunciamento que a nova gestão herdou uma secretaria desorganizada e que deve demorar mais de um ano para resolver os problemas deixados por governos passados. E eu não venho aqui acusar nenhum ex-gestor, nenhum ex-governador, nenhum ex-secretário, mas apenas constatar o fato de que a gestão da SEDUC, a exemplo de outras secretarias, estava muito desorganizada e nos demandou e vai continuar a demandar muito trabalho na área administrativa. O ex-secretário também justificou que deixa a SEDUC para cuidar da própria saúde. Na campanha do ano passado, o então candidato ao Senado sofreu um infarto e precisou ficar hospitalizado. A líder do governo na Assembleia Legislativa disse que preencher a vaga deve ser prioridade para dar andamento aos trabalhos da pasta. Nesse momento, uma das maiores secretarias
que a Secretaria de Educação precisa ter um grande suporte, um grande aparato técnico. Então, assim, a nossa torcida é que nesse momento difícil a gente precisa ter essa pessoa técnica para que a gente possa avançar em coisas que, inclusive, já estavam sendo continuadas pela questão da pasta da educação. Olha, nós entramos em contato com o empresário Francisco Luiz Dantas da Silva e ele informou que até o momento não recebeu a convocação da Assembleia Legislativa para prestar esclarecimentos. O governo do Amazonas também informou que o secretário executivo Luiz Fabian assume a pasta interinamente e o nome do novo secretário de Educação deve ser anunciado em breve. E a montagem das ilhas que vão abrigar os venezuelanos próximo à rodoviária de Manaus deve começar hoje. Mais de 100 pessoas foram retiradas do local e levadas para a Arena Amadeu Teixeira, até que a estrutura fique pronta. O local de onde os venezuelanos foram retirados durante a Operação Acolhida já está limpo. Eram aguardados materiais para a construção dos albergues. A qualquer momento, quando chegar o material, essas tendas, né, vão ser montadas. Nós já passamos por várias etapas, né? Conseguimos abrir 3 espaços para a base da operação. Esse local aqui que está servindo para justamente esse primeiro atendimento, essa triagem, que é um posto de atendimento, onde eles podem guardar os seus pertences, eles podem também tomar banho, né, fazer toda... e depois procurar trabalho. Cerca de 120 venezuelanos foram retirados de uma área próxima à rodoviária de Manaus. E a expectativa é que as 3 ilhas comecem a ser montadas ainda nessa quinta-feira. Depois desse trabalho finalizado, essas pessoas retornam já para a nova estrutura. Esse modelo já existe em Boa Vista, no estado de Roraima. Vamos montar três blocos, são estruturas que ao todo cabem normalmente 480 pessoas, às vezes quando tem um bebê e tal, isso aumenta a capacidade. E vai ter um bloco de famílias, onde nós nos encontramos, e na ilha de lá um bloco de homens sozinhos e um bloco de mulheres sozinhos. Tá, ok? Vai servir para pernoite, as pessoas vão receber quem não tem uma barraca e passam a noite, como em Boa Vista. No dia seguinte, limpa tudo, desmonta tudo, pega seus pertences, temos um guarda-volumes e vai trabalhar, vai buscar, vai regularizar a documentação. É apenas área de pernoite, não é para as pessoas permanecerem, não é um abrigo a céu aberto. Mais de 400 venezuelanos ficaram no entorno da rodoviária. Segundo a Secretaria de Estado de Assistência Social, não foi preciso retirá-los do local. Samuel é um dos que permaneceram. Ele conta que não concorda com esse sistema em que os venezuelanos devem passar o dia fora e só podem dormir no local. Acontece que tem criança. Como é possível que vai passar todo dia uma criança na rua? Não pode. Tem muitos que não trabalham ainda, né? Exatamente. Se eles falaram, olha, os homens saem para a rua a procurando. E as mães com filho, as mães solteiras ficam. Se eles falaram desse jeito, todo mundo achará bom. Achará bom. Eu achará muito bom. Muitos também não quiseram sair por medo de perderem as doações. Mas a Secretaria e o Exército garantem que os pertences dos imigrantes vão ficar guardados nesse galpão até que essas famílias voltem ao local já com a nova estrutura. E a gente continua acompanhando essa situação, vamos ver como é que vai ficar essa transferência então desses venezuelanos para esse local que está sendo preparado. Agora vamos falar como é que está o trânsito aqui na capital amazonense. A gente vai conferir imagens ao vivo do drone aqui da TV A Crítica, que está sobrevoando aí a Avenida Rodrigo Otávio, bem aqui no cantinho da nossa tela. Então, tem a bola da Suframa, a gente percebe que há uma retenção. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Obrigada, nosso repórter cinematográfico Alex Gomes. Olha, a gente percebe que no sentido bairro-centro está fluindo normalmente, apesar daquela obra que nós falamos anteriormente ao vivo com a repórter Juliana Silva. Tem uma obra acontecendo nesse local, apenas 1, 2 vias em alguns trechos estão aí livres, né,
para a passagem desses veículos de passeio, os veículos pesados também. Eu esqueci de falar aqui anteriormente, no comentário sobre a nossa entrada ao vivo com a Juliana, ela falou que a Prefeitura de Manaus disse que após essa revitalização, após o término dessas obras, o fluxo de veículos pesados vão acontecer normalmente e com mais segurança também. Então, está fluindo normalmente aqui, seguindo, o fluxo vai, na verdade, está seguindo normalmente aqui. Eu vou pedir para ele voltar um pouquinho para a gente mostrar o outro trecho da Avenida Rodrigo Otávio. Então, eu vou pedir para ele fazer uma manobra aí no nosso drone e mostrar que no sentido centro-bairro, a situação é um pouco mais complicada. O trânsito está bem carregado nesse local, até por conta que, olha, a gente tem duas vias ali na Avenida Rodrigo Otávio, saindo apenas para uma via aqui na Bola. Então, o trânsito está bem carregado, algumas pessoas estão fazendo retorno aqui no local. Já aviso aí para os condutores que estão vindo do Estúdio 5, passaram por todo esse caminho que a Rodrigo Otávio começa aqui na Bola do Coroado, passa pela Universidade Federal do Amazonas, passa pelo Estúdio 5 e vem parar aqui na Bola da Suframa. Condutores, muita atenção, paciência, se você puder buscar rotas alternativas, essa é a dica, porque deve estar rodando aí por mais ou menos, acho que direção 5 a 7 quilômetros, está andando isso? As pessoas estão demorando aí cerca de 20 minutos ou até mais, então sair com antecedência de casa para ir para o trabalho, deixar as crianças na escola, buscar ou fazer outras atividades, é muito importante que haja então esse planejamento, que você possa sair com um tempo para ficar nesse trânsito. Mas na via de cá, no sentido bairro-centro, já está bem tranquilo, o fluxo de veículos aí, olha, a gente não tem nenhum tipo de retenção. E na via paralela também, aqui no Distrito Industrial, também não há nenhum tipo de retenção. O nosso drone continua sobrevoando, fazendo a manobra aí. O Alex está voltando para a Bola da Suframa, mostrando como é que está essa situação no trecho que eu citei anteriormente. Olha, os veículos, então, a gente percebe que está tendo essa retenção, principalmente quando encontra com esses veículos que saem das outras vias ali do Distrito Industrial, eu esqueci o nome daquela rua ali da Cachoeirinha, que também tem um supermercado, um posto de gasolina, a Silves. Então, tudo isso vai encontrar aqui nesse trecho. Olha, tem gente vindo dali, dos bairros, das ruas paralelas e seguindo viagem aí, provavelmente pegando o Distrito Industrial. Algumas pessoas estão dobrando na Rodrigo Otávio e pegando outras vias. Aqui a gente percebe que a movimentação de veículos é menor, mas quando encontra aqui com esse trecho que está em obra, a gente encontra uma situação mais preocupante, né? As pessoas vão ter que ter um pouco mais de calma. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre o trânsito aqui na capital amazonense. E além desse trecho aí em obra, existem outros aqui na capital amazonense. Muita atenção para você, condutor, que está acompanhando aí junto comigo. Eu que estive no local, na Avenida Constantino Neri, com a Djalma Batista, desde o início das obras. A gente acompanha, então, essa movimentação e vai ter mais mudanças, viu, gente? A partir desta segunda-feira, dia 2 de setembro, a Rua Pará vai ser interditada. Mas que trecho, Nádia? O trecho entre as avenidas Constantino Neri e a Djalma Batista. A gente está mostrando, inclusive, imagens agora a respeito desses processos que a gente está acompanhando desde o início. A interdição faz parte das obras de construção do complexo viário que se estende pela Rua João Valério e a Avenida São Jorge. E o trânsito vai ser desviado e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana garante que vai manter uma equipe para monitorar o trânsito no entorno da área e orientar, é claro, os motoristas. E atenção para você, usuário do transporte coletivo. Vai ter também alteração em alguns itinerários aí de algumas linhas.
como por exemplo 318, 407 e 452 também vai sofrer alteração. A construção desse complexo viário começou em julho deste ano e, de acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a previsão é de que os trabalhos terminem em 15 meses. A gente vai entrar aí pelo segundo semestre do ano que vem, né, de 2020. Então, muito importante você, usuário do transporte coletivo, que ficou sabendo sobre essa interdição e sobre as alterações que vamos ter, entra no site da Prefeitura de Manaus para saber se o seu ônibus vai sofrer alteração e que tipo de alteração é essa. Mas, basicamente, os ônibus devem seguir ali na Avenida Constantino Neri ou de Djalma Batista e fazer o retorno ali pela Boulevard Álvaro Maia, passando ali pela Rua Airão, fazendo o retorno e seguindo o seu itinerário normal, né? Olha, agora a gente vai... Direção, a gente falou... Ah, tá. Agora, sabe o que a gente vai fazer? A gente falou sobre o trânsito. Teve essa interação mostrando para você a respeito de como está a movimentação aqui, quais são as vias que estão aí interditadas, como é que está o trânsito. Mas sabe o que a gente vai fazer agora? Chegou o nosso momento de eu saber aqui se você está gostando da minha apresentação, da condução aqui do programa, se vocês estão ligados aí no Manhã no Ar. A gente tem mais mensagens aqui, olha. Oi, bom dia, um abraço. Quem fala com a gente é a Cecília do bairro da Paz. Cecília, muito obrigada pela sua participação. Continue interagindo com a gente, manda já uma foto também com aquele cafezinho gostoso, porque eu tenho certeza que vai fazer muita inveja aqui, ó, para a equipe que está lá no Twitter e também aqui no estúdio. A gente tem mais interação agora aqui. Bom dia, Nádia, parabéns, manda um beijo aqui para o Mutirão. Cleia, muito obrigada pela sua participação também. Todo mundo tirando foto, como eu falei, né? A gente tem aqui também, sobe um pouquinho só para mim, que a gente não consegue ver o texto. Olha, tá falando aqui. Bom dia, todos os dias fico ligado nas informações do Manhã no Mar, aqui no bairro Colônia Terra Nova. Quem mandou essa mensagem para a gente foi o Francisco Reis, que fez aquele registro aí, colocando então a tela da TV A Crítica ali atrás. Mandou também um grande abraço para todos. A gente tem aqui também uma outra mensagem, olha que legal, a Morena do Amazonas. Você apresenta muito bem o programa. Meus parabéns. Olha, ganhei um ponto, viu? A Morena do Amazonas. Ó, tem Galã de Parintins. Não sei ainda qual o apelido da Adriane Diniz, mas deve ser assim a voz mais bonita do Amazonas. E agora eu sou a Morena do Amazonas. Gostei disso, viu? Acho que vai para... a amazonense gosta mesmo de apelido, hein? Acho que vai ficar isso, viu? Quero todo mundo me chamando agora de Morena do Amazonas, só para eu me sentir. A gente vai continuar lendo então as mensagens. Olha, bom dia, Nádia. Parabéns pelo seu profissionalismo. Quem mandou aqui foi o senhor Goiano, Colônia Terra Nova 3. Olha, tá falando aqui que não sai de casa antes de assistir o melhor programa e fica interagindo com a gente todos os dias. Valeu, Nádia, sucesso total aí para você. Gostei disso, muita energia positiva para esse meu primeiro dia aqui como apresentadora. A gente vai seguindo então com as interações. Tem um outro registro aqui embaixo, olha, tá falando assim: bom dia, Nádia, bom dia a todos do Manhã no Ar. Quero lhe dar as boas-vindas. Muito obrigada, então. Que você continue mostrando que você é uma ótima jornalista. Mande um grande abraço para a gente, para o meu xará Emanuel e a Adriane Diniz. Então, olha que legal. Um beijo para você, viu, Adriane? Tenho certeza que a Aninha está ansiosa para vir ao mundo, para conhecer essa mãezona, ela que está preparando tudo já. Acompanho tudo no seu Instagram e fico babando com cada recebido aí para a Aninha e também todas as decorações. Gente, ela mostra tudo. Adriana, eu não sei se eu vou chegar à sua altura, tá? E nem ter esse vozeirão aí, a melhor voz do Amazonas, mas eu prometo que eu vou tentar. Tá bom? A gente continua interagindo, lembrando o nosso WhatsApp. Eu vou pedir para a nossa direção colocar o telefone aqui na tela para a gente continuar sabendo o que você está achando, o que você quer saber aqui no programa. Olha, 92, código de Manaus, 99291-2167. Lembrando também que a gente tem outros canais de comunicação. Nádia, eu estou saindo de casa, estou indo trabalhar. O que eu faço? Como é que eu assisto ao programa? Como é que eu falo com vocês? Não tem problema. Tá na academia também? Não tem TV?
Então você já conecta ali no youtube.com/TV A Crítica e já fica sabendo aí de tudo que está acontecendo, começando o seu dia muito bem informado com o programa Manhã no Ar. Tem também o nosso aplicativo. Você pode baixar a Crítica Play, lá você acompanha todas as reportagens que receberam destaque aí em diversos programas, acompanha também a nossa programação ao vivo, a criançada que já fica esperando aí também pelo A Crítica Kids. E você continua interagindo com a gente, tá bom? Agora a gente vai mudar de assunto e vai falar sobre um acidente de trânsito. Um acidente de trânsito agora envolvendo um caminhão que estava desgovernado, deixou 2 pessoas feridas. Isso aconteceu no bairro Jorge Teixeira na noite desta quarta-feira. A repórter Tamires Cler tem os detalhes para a gente. Ela vai entrar agora ao vivo com a gente aqui no telão. Vamos acompanhar então mais informações sobre esse assunto. Tamires, conta para a gente o que aconteceu e se alguém ficou ferido. Muito bom dia para você novamente. Olha, bom dia de novo, Nádia. Então, sim, 2 pessoas ficaram feridas. Uma delas foi atendida logo ali no momento do acidente pelo SAMU, mas uma outra pessoa precisou ser encaminhada ao hospital. Essa vítima foi identificada como Elton da Silva Carvalho, de 45 anos. E a informação que a gente tem é que ele precisou passar por uma cirurgia. Porque o que aconteceu? O caminhão, ele invadiu essa casa. De acordo com as informações das testemunhas, ele fugiu, inclusive logo depois desse acidente, não deu satisfação do que realmente poderia ter acontecido. Não se sabe se ele perdeu o controle, se ele estava bêbado, não se sabe exatamente em que circunstâncias isso aconteceu. Mas sabe-se que o caminhão atingiu essa casa e 2 pessoas que estavam lá dentro acabaram feridas. O Elton, inclusive, que precisou ser encaminhado para o hospital, ele teve uma barra de ferro na coxa. Ele teve uma barra de ferro que atravessou a coxa dele, então ficou realmente um machucado muito feio, foi muito preocupante, assustou muito ali as pessoas, porque você imagina, tá lá na sua casa, tranquilamente, na noite, depois de um trabalho, um dia longo de trabalho, e um caminhão invade a casa, realmente deve ter assustado todo mundo que ouviu o barulho, deve ter sido uma barulheira ali no momento. Mas, felizmente, ninguém morreu, né? Na verdade, ficaram só 2 pessoas feridas. O Elton, inclusive, já passou pela cirurgia e o estado dele é estável. Nádia. Tamires, obrigada pela sua informação, pelas suas informações. A gente conversa daqui a pouquinho. E agora a gente muda de assunto porque mesmo com toda a crise provocada pelo avanço das queimadas na Amazônia, o governo federal anunciou que vai fechar os escritórios do IBAMA em Parintins e Humaitá. O chefe do escritório do IBAMA em Parintins disse que a informação do fechamento ainda não foi publicada no Diário Oficial, mas confirmou que recebeu o encaminhamento feito pelo governo federal para que sejam encerradas as atividades em Parintins e Humaitá. O governo alega, segundo ele, falta de recursos financeiros, orçamento, estrutura, recursos humanos e equipamento. Recebemos a informação com uma certa surpresa do fechamento da unidade técnica do IBAMA em Parintins, porque nós temos definido pela lei federal, a Lei 140, de que nós somos responsáveis pelas áreas federais, o Rio Amazonas, os projetos de assentamento, as etnias, né, aqui no caso os Saterê e os Iscariana, e também nós temos definido esse limite do leste do Amazonas com o oeste do Pará, onde existe uma demanda muito grande. A notícia do fechamento da unidade preocupa os servidores que atuam na região do Baixo Amazonas, pois temem o aumento dos crimes ambientais na região, que podem gerar uma série de problemas para a saúde pública e para a proteção da biodiversidade. Eles afirmam que, mesmo sem estrutura adequada, fazem constantes fiscalizações e operações no sentido de dificultar ações criminosas contra o meio ambiente. Nós temos um prédio eficiente, nós temos uma equipe eficiente, nós temos uma região estratégica, nós temos competências federais determinadas pela Lei Complementar 140 de 2011. O fechamento dessa unidade vai ao encontro, né, de interesses de classes
de ruralistas, classes de desmatadores, classes de exploradores ilegais de madeira. Dona Nazaré diz que participa com a família de um projeto de preservação de quelônios no Lago do Zeaçu e já denunciou a pesca predatória na região. Se a gente for, a gente vai fazer a revista, ele já vem até de espingarda, teçado para querer atacar a gente, né? E o que a gente pode fazer sem uma arma, né? A gente não pode fazer nada. Os servidores da unidade do IBAMA de Parintins preparam um relatório para ser entregue ao Ministério Público e outras autoridades regionais e nacionais, mostrando a necessidade de manter o órgão funcionando no município. Nós temos manifestações do Ministério Público Federal que chegam à unidade técnica do IBAMA de Parintins, exigindo, cobrando que a unidade de Parintins execute ações de proteção ambiental nessas áreas. Nós procuramos o Ministério do Meio Ambiente para ter mais explicações sobre o fechamento dos escritórios do IBAMA, mas não tivemos respostas. E artistas da região norte se reuniram ontem no centro de Manaus para chamar a atenção sobre o desmatamento na Amazônia. Com o intuito de justamente chamar a atenção dos órgãos competentes e também da sociedade com relação a tudo que estamos vendo e vivendo nos últimos dias com relação ao desmatamento, aos incêndios florestais. Artistas aqui da região norte se reuniram aqui no Largo São Sebastião para fazer um abraço simbólico. Só para a gente ter uma ideia, segundo dados do INPE, as queimadas no Brasil aumentaram mais de 82% este ano, se comparado ao ano passado. A gente não tinha como ficar em casa observando isso, a gente se sente incomodado como cidadão, como amante da natureza, da floresta. A gente defende isso, a gente quer mostrar isso não só para os nossos filhos, mas para todo mundo que ainda não acordou para essa realidade na Amazônia, que já é de muito tempo, não é de hoje. Né? É importante a gente estar juntos, os artistas conectados pela Amazônia, pela nossa floresta, e pensar que, além de tudo isso, desse nosso apreço pela nossa floresta, a gente deve pensar no dia a dia. O que é que a gente faz pelo meio ambiente? Será que a gente está cuidando do nosso lixo? Será que a gente economiza a nossa água potável, a nossa energia? Então, eu acho que vai além de tudo isso, vai muito mais além, é a existência do ser humano. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se reuniu ontem com os governadores dos estados da Amazônia e com os presidentes da Câmara e do Senado. Em pauta, a destinação de 2,5 bilhões de reais recuperados pela Lava Jato, uma ação no Supremo que deve definir como o dinheiro será distribuído para combates aos incêndios aqui na Amazônia. O pedido chegou ao Supremo no fim da semana. Esse fundo da Petrobras tem um saldo de 2,5 bilhões de reais. Falta definir quanto desse valor será destinado ao combate ao fogo e ao desmatamento aqui na região. Os governadores pediram 400 milhões para os estados, 20 milhões para o Ministério do Meio... 200 milhões para o Ministério do Meio Ambiente e outros 400 milhões para o governo federal. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, responsável pelo pedido, defende a liberação total de 1 bilhão de reais. Já a procuradora Raquel Doge falou de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O governo federal defendeu a utilização de 500 milhões de reais, dinheiro que seria integralmente usado pela União, sem previsão de repasse aos governadores. Nós pleiteamos, conversamos, pedimos celeridade para o ministro, uma vez que as questões fiscais aí são desafiadoras e as ações, sejam as emergenciais que precisam ser feitas na Amazônia e as permanentes, porque não adianta só apagar o fogo agora, o monitoramento, certo? A fiscalização, o controle e a punição de quem pratica atividades ilegais na Amazônia tem que ser permanente. O ministro ficou muito sensível e o valor que nós solicitamos para que seja distribuído para os estados da Amazônia Legal é o valor de 400 milhões de reais, que tem que ser agora determinado a forma de aplicação desses valores. E ontem, equipes da Missão de Garantia da Lei e da Ordem contra as Queimadas no Amazonas sobrevoaram o estado de helicóptero.
O sobrevoo foi sobre 23 pontos de foco de calor identificados a partir de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Homens do Exército Brasileiro, técnicos do IPAAM, da SEMA, policiais militares e bombeiros percorreram 6 municípios, entre Manaus e Maués. A comitiva aérea foi coordenada pelo 2º Grupamento de Engenharia do Comando Militar da Amazônia, o CMA. Este monitoramento faz parte do apoio solicitado pelo governador Wilson Lima ao presidente Jair Bolsonaro para a contenção de queimadas no estado. O reconhecimento aéreo foi feito com o objetivo de subsidiar os trabalhos de campo. Durante a viagem, as equipes flagraram focos de queimadas. As coordenadas geográficas foram levantadas para futuras notificações e aplicação de multas. E o Corpo de Bombeiros começou esta semana um treinamento para militares das Forças Armadas atuarem no combate a incêndios florestais no município de Humaitá, no sul do Amazonas. Pelo menos 52 militares do Exército Brasileiro participam das instruções teóricas e práticas promovidas pelo 2º Pelotão Independente Bombeiro Militar em Humaitá. Eles vão aprender sobre materiais de combate a incêndio florestal, técnicas e táticas, primeiros socorros, noções de orientação, além das instruções práticas por meio de ações simulados. A ideia é unir forças para combater os incêndios muito comuns na região sul do Amazonas. E além de militares, de janeiro até agora, o Corpo de Bombeiros já capacitou cerca de 570 brigadistas, entre servidores públicos e voluntários em vários municípios. A previsão é que pelo menos 150 novos brigadistas sejam capacitados ainda este ano. E o Tribunal Superior Eleitoral anulou a absolvição sumária do prefeito Arthur Neto, concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Nesse processo, o prefeito de Manaus entregou declarações de bens falsas à Justiça Eleitoral nas eleições de 2016. E sobre esse assunto, a gente vai ter mais detalhes conversando ao vivo agora com a repórter Tamires Clé, que vai relembrar esse caso para a gente e vai também contar o que acontece agora. Como é que fica essa relação aí? Como é que fica esse processo? Bom dia, Tamires. Nádia, agora o que acontece é que o processo volta para o Tribunal Regional Eleitoral, que agora vai ter a necessidade de receber ou não a denúncia. Porque o que aconteceu lá atrás, quando o Ministério Público Federal fez a acusação de de falsidade ideológica por parte do então candidato a prefeito Arthur Virgílio Neto. De acordo com a acusação, com a denúncia do Ministério Público Federal, o candidato apenas colocou como declaração de bens R$160 mil e nisso só tinha R$36 mil em um imóvel. Mas, de acordo com o Ministério Público, isso não é compatível com as outras declarações de bens que o candidato já tinha apresentado em outras eleições. Inclusive, de acordo com o Ministério Público, havia ainda 2 apartamentos que ele deveria ter declarado no valor de mais de R$1,5 milhão E, de acordo com a defesa, na época em que estava se discutindo se a Justiça Eleitoral iria ou não receber essa denúncia, o candidato, a defesa do candidato disse que, na verdade, ele havia se separado da esposa, tinha deixado os apartamentos para a esposa, mas no segundo turno essas informações apareceram e foram declaradas pelo candidato. E aí, de acordo com a Justiça Eleitoral, na época, o Tribunal Regional Eleitoral apenas ouviu a defesa, mas não chegou nem a receber a denúncia para que pudesse absolver o acusado na época. E aí, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, não é possível fazer isso, porque para você absolver alguém, você teria que primeiro receber essa denúncia. Mas como a denúncia nem foi recebida, não cabia fazer um juízo de valor ali, não cabia dizer realmente que ele era inocente, como foi declarado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Aí, diante dessa irregularidade, inclusive os ministros, que analisaram o caso, eles ficaram surpresos
surpresos com essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, Rosa Weber, disse que ficou perplexa com essa decisão, porque não é de praxe, né? A Justiça tomar uma decisão dessa maneira, sumariamente, sem realmente analisar as provas, já que a denúncia não foi analisada, não foi recebida, não teve provas a serem analisadas. Então, esse processo agora deve voltar ao TRE, né? Então, os desembargadores aqui devem olhar novamente, dar uma olhada, os juízes devem olhar realmente de novo esse processo para saber se vai receber ou não. Então a gente aguarda realmente para saber qual que vai ser o desfecho dessa situação toda, porque realmente causa, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, causa um prejuízo aos eleitores, porque abre margem para outros candidatos forjarem as declarações de renda quando eles forem se candidatar a outras eleições. Então, para que isso não aconteça, é necessário que a Justiça Eleitoral realmente volte a analisar o processo e possa dar prosseguimento da forma correta dessa vez nesse processo envolvendo o atual prefeito. Agora, é importante dizer que esse processo é um processo penal, então não cabe a cassação do mandato do prefeito. Então ele não pode perder o mandato, mas cabe uma pena aí de prisão de 5 anos e também a possibilidade de inelegibilidade. Então a gente aguarda para saber realmente qual vai ser o próximo passo da Justiça Eleitoral, se vai acatar ou não a denúncia. Nádia. Obrigada, Tamires, pelas suas informações. Como você bem disse, a gente vai continuar acompanhando esse caso e aguardando essa decisão. Muito obrigada mais uma vez, mas agora, sabe o que a gente vai fazer? Saber mais detalhes a respeito de como está o trânsito aqui na nossa capital amazonense. Mais uma vez, o nosso repórter cinematográfico que pilota e comanda o nosso drone que está sobrevoando por algumas áreas aqui da capital. Nós estamos na Alameda Cosme Ferreira. Para você entender, no sentido, então, centro-bairro, o fluxo de veículos, está normal. Está até muito calmo, né? Já no sentido contrário, encontrando ali então com as vias secundárias, a situação está bem complicada, né? O trânsito está com uma retenção muito grande. São que horas? 7 horas e 40 minutos, então muitas pessoas estão saindo de casa, aproveitando aí e acabando pegando esse trânsito, né? Lembrando, a gente tem aqui, nesse trecho da Alameda Cosme Ferreira com a Avenida das Torres, a gente percebe que há uma retenção muito grande. Inclusive, a nossa equipe de reportagem sempre passa por esse caminho que vai seguindo a Bola do Coroado. É bastante complicado, tem que ter muita paciência, as vias vão afunilando aí somente para essas 3, aí acaba causando essa retenção, esse congestionamento, cerca de 20 minutos mais ou menos. Olha, lá na frente a gente observa agora, passando por cima aí do complexo viário, a gente acompanha a Avenida André Araújo, aqui no sentido bairro Centro, que também está carregada. Tanto quem vem ali pelo V8, pela Efigênio Salles, como quem passa por baixo do complexo viário, provavelmente veio da Rodrigo Otávio. Então, o fluxo vai chegando aqui, fica mais intenso por conta dessa junção dessas vias que acabam ficando somente em 2 faixas. Muita paciência para você que está saindo de casa agora, são 7 horas e 41 minutos. Vamos procurar rotas alternativas para quem vem ali então do V8, subindo esse complexo viário, segue para a Zona Leste de Manaus ou para a Avenida Rodrigo Otávio, o fluxo está normal. Não há retenção de veículos, muitos veículos de passeio aí seguindo viagem, sem nenhum tipo de retenção, trânsito não está complicado aí para você, que telespectador da Rádio FM O Dia e quem está nos acompanhando aqui pela tela da TV A Crítica e pelos nossos aplicativos ou dispositivos através do YouTube, está acompanhando o trânsito nesse exato momento. Daqui a pouquinho a gente vem de outro ponto aqui da cidade, para a gente acompanhar, né? Fica um pouquinho mais tarde, será que tem mais trânsito, menos trânsito? Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar interagindo. Vou pedir à nossa equipe de produção colocar aqui, olha, a nossa interatividade, muitas pessoas mandando mensagem. A gente tem a primeira mensagem aqui. Bom dia, Nádia Saldanha, aqui em Iranduba, acompanho todos os dias, excelente trabalho. Está falando aqui a respeito da competência, olha, que trazem todas as manhãs.
o profissionalismo, tem aqui cortando, olha, noticiários, não só da capital, como também no interior do estado. E com certeza, olha, sem a força e esclarecimento da mídia, o mundo jamais seria o que é agora. Então, a mídia faz um importante trabalho aí, divulgando os casos policiais, divulgando tudo que a gente tem mostrado aqui, notícias da capital e do interior do estado. Espero que em breve vocês façam uma matéria aqui na nossa cidade, pois aqui também não está nada bom, com vários assaltos, descasos aí na parte da administração. E a gente vai seguindo. Um beijo para todos do município de Iranduba. Olha, a gente segue para a próxima interação, também aquele registro que eu falei, né? Recebendo então esse carinho do telespectador através das redes sociais. Tem aqui, olha, linda e uma grande profissional, um grande beijo. Estou falando aqui do bairro Monte Sinai. Muito obrigada pela sua participação. Só esqueceu de colocar, acho que ele colocou aqui embaixo, é isso? Olha, Agenor Pantoja, Tancredo Neves, é outro telespectador. Programa top, parabéns. Você é a melhor morena do Amazonas. Top, estou ligada. Eu estou aqui toda, né? Deixa até sem jeito. E a gente continua então com os registros. Olha, falando aqui. Bom dia, Nádia. Você é linda. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada a você de casa pelo seu carinho. Continue mandando essa vibração positiva que a gente vai aprendendo uns com os outros, né? A gente segue aqui então, ó. Mas cadê o Emanuel Cardoso? Acho que você ligou a sua TV agora, né? Não se preocupa, o Emanuel está bem, não está nenhum... Porque a gente pensa logo assim, a pessoa se afastou, está com algum problema de saúde. Não. O nosso galã de Parintins continua aí saudável, sem nenhum tipo de problema. Mas ele teve que fazer uma viagem muito rápida, um bate e volta, para ter aí trazer novidades para a gente, mais conhecimento. Mas daqui a pouquinho ele volta aqui com vocês também, tá? Olha, ele tá falando aqui, manda um enorme beijo para ele, para todos da equipe. Muito obrigada pelo seu carinho. Daqui a pouco a gente volta com mais interatividade. Mas daqui a pouco também a gente vai trazer as informações do IBGE que apontam sobre Manaus. Manaus, a capital amazonense, está como a 7ª cidade mais populosa do país. E ainda a gente traz também uma reportagem sobre o Dia Nacional de Combate ao Fumo. O câncer de laringe é um dos principais problemas de saúde provocados pelo fumo. A Márcia tem estimulado a reabilitação de voz do seu Vicente na Fundação Secom. O objetivo desse trabalho é adaptá-lo ao aparelho sonoro. Mas nem todos os pacientes com o mesmo problema têm acesso a esse dispositivo. E o que a maioria tem em comum é o vício pelo cigarro, principal fator para o câncer na laringe.